Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Boa noite, pessoas queridíssimas que nos acompanham nesse programa Café com Karina, cujo objetivo é apresentar pessoas inspiradoras e projetos potentes. E eu tenho realmente a honra de apresentar as duas coisas. Primeiro, pessoas inspiradoras e também um projeto potente. Bom, as duas pessoas que eu convido, né, são Eduardo e Monique. E também tem o Theo nos bastidores. Então, se de repente Monique precisar sair da entrevista, é para cuidar do Theo, né? Porque eles fizeram a grande gentileza de a gente estar gravando este programa para que vocês pudessem, primeiro, conhecê-los e, segundo, conhecer o projeto Menino Barça Novo. Então, olha, gente, assim, eu tive a honra de conhecer os dois por meio da Gabriela Mello. Gabriela Mello, como vocês sabem, ela é uma das grandes responsáveis por eu ter esse programa. E quando eu fui para a terra dela, para Franca, ela falou: Eu quero te apresentar uma pessoa. E aí, então, eu tive realmente a honra de conhecer esse casal lindíssimo, né? A gente pôde ir conversando, a gente pôde estreitar a amizade. E um dia desses também, quando eu fui para Franca, eu tive o privilégio de também participar dessa ação lindíssima, né, que é feita por este projeto. Então, meus queridos, Eduardo e Monique Gibelli, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço muito todo esse ajustamento criativo, porque para que vocês estejam aqui, vocês tiveram que, né, realmente fazer um belo de um ajustamento criativo, chamando a família de vocês. Então, muito obrigada. Obrigado, Karina. Boa noite a todo mundo que está aí acompanhando a gente. É um prazer enorme a gente estar podendo se reconectar, né? Porque conectar a gente já se conectou. Foi uma alegria, uma surpresa, daquelas que a gente agradece ao destino, né? Quando a gente conhece pessoas que têm uma luz tão bonita, tão, tão acolhedora, né? E eu nunca vou esquecer do nosso primeiro abraço, Karina. Foi uma conexão de coração com coração, viu? Boa Nos noite, bastidores a pessoal. gente se chama de irmão e irmã, é o jeito que o Gibelli normalmente me chama e assim tem sido muito, né, importante isso. Monique, eu te cortei quando você estava falando Imagina! boa noite, então por Não, favor. imagina. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. E é um prazer a gente estar aqui hoje, Karina. Obrigado pelo convite. Conta um pouquinho de vocês, da história do projeto, por favor. Conta? Pode contar? A Monique é mais tímida, viu, Karina? Eu vou, eu vou acrescentando aqui algo que eu for lembrando. Bom, nós somos, nós somos casados, né, já há 10 anos e namoramos 10 anos antes de se casar, né? Já estamos juntos há 20 anos, né? Hoje eu tenho 38 anos, a Monique tem. 27. Sempre deixo para a mulher falar a idade dela, viu? Não precisava É um contar a verdadeiro idade, né, Karina? cavalheiro, né? Mas é que eu vou precisar de falar quando que nasceu o projeto, né? Na verdade, o projeto Menino Barça Novo nasceu quando a gente tinha acabado de começar a namorar, O né? Eduardo tinha 18 e eu E a 17. Monique 17, né? E a gente frequentava um local, vamos dizer assim, de distribuição de alimentos, né? Onde os meus pais trabalhavam lá já há bastante tempo e
E numa dessas vezes, enquanto a gente foi lá ajudar ali, servir a sopa, eu levei a Monique, a gente tinha começado a namorar fazia pouco tempo, e a gente começou a perceber que havia ali muitas crianças que ficavam, né, aguardando ali a sopa. Era uma coisa que demorava, era uma fila imensa. Muitas das vezes ali as mães perdiam a paciência, davam uma chinelada, puxavam uma orelha, as crianças brigavam, porque fisicamente era algo muito exaustivo, né? E então a gente pensou na possibilidade, né, de repente pegar essas crianças, tirar ali do sol, colocar para dentro de uma sala e fazer algo que a gente ainda não sabia o que que era, né? Na época havia uma senhora que tinha um primórdio de um trabalho parecido, a dona Iraci, né? Uma pessoa maravilhosa, mas ainda não tinha ganhado corpo, né? E então a gente foi e falou, bom, depois a dona Iraci parou de ir, falou assim, Ela precisou se ausentar porque acho que ela ficou doente, né? doente, né? E a família do Eduardo, que fazia a sopa, os pais dele, eles iam somente uma vez por mês, né? Porque cada sábado era um grupo. E a gente ia também só uma vez por mês. Mas quando a gente percebeu, assim, que realmente as crianças estavam ficando ali sem ter o que fazer, e às vezes essa senhora não ia porque precisava faltar por algum motivo, e a gente foi vendo que a gente precisava estar lá todo sábado e o trabalho foi caindo nas nossas mãos, né? E a gente falava, não, vamos porque hoje é sábado, mas as crianças estão lá, né? Aí chegava outro sábado, vamos de novo porque vamos dar continuidade com as crianças lá. E a gente foi indo, né, Edu? E todos os É, sábados a gente estava lá com as e crianças. a gente começou numa época assim, a gente até brinca, né? A gente dava, entre aspas, não era nem aula, a gente levava uns desenhinhos para elas pintarem, para poder passar o tempo ali mesmo. Era mais uma atividade recreativa. E aí a gente até brinca que na sala tinha mais barato do que criança, né? As instalações eram bem precárias, o chão era de cimento, as mesas, tadinha, eram muito altas, assim, então as crianças ficavam só o olhinho assim na mesa. Mas aquilo foi o nosso começo, foi aonde a gente começou e E eu acho que pelo motivo da gente estar ali todos os sábados, né? A gente começou a sentir a necessidade de ter um espaço mais organizado, né? Então a gente perguntou pro dirigente lá da casa se a gente podia organizar, né? Ele falou, não, pode. E ele era um depósito, assim, de doações de roupa, livros, e ficava tudo ali, aquela bagunça, por isso que tinha muitas baratas, né, que a gente fala. E aí a gente falou, não, então tá bom, se ele deixou a gente organizar, vamos pôr a mão na massa, né? E aí a gente começou a retirar móveis, retirar essas coisas que estavam entulhando lá, e aí o espaço foi ficando mais amplo. Aí eu lembro direitinho que o dia que a gente foi tirar as mesas, né? Porque eram mesas muito grandes, né? A gente precisou chamar até um caminhão para Uau. retirar e levar essas mesas embora, pra gente comprar mesas adequadas mesmo para eles, né? Pra Era o altura mesmo deles. lugar que nós É o fomos? mesmo mesmo lugar. lugar. É o Aham. mesmo lugar. Esse É. lugar, então, ele é um lugar que já é conhecido, né? Num Isso. dos bairros de maior vulnerabilidade de Franca, né? Uhum. Então, ele já era conhecido desde a tua família, Eduardo, né? Como um lugar que oferecia essa sopa, né? E que Isso. também, a partir do movimento de vocês, da iniciativa, foi um lugar que vocês também ofereciam atividades. Isso. Isso. Mas na E aí época não você. tinha nome, não tinha nada. As crianças chamavam de escolinha. E assim, o lugar lá era muito bom, mas era muito desorganizado, né? Porque abria lá somente no sábado, distribuía a sopa e fechava, e não tinha mais nada durante a semana. E aí a gente viu a necessidade de organizar aquele espaço, né? Aí a gente começou Aí a gente viu que o trabalho foi criando um corpo, né? E a gente começou a matricular as crianças poderiam frequentar se elas fossem matriculadas, até para que a gente pudesse conhecer as famílias, conhecesse as crianças, né? E para a gente conseguir dar uma continuidade no trabalho, nas aulas que a gente montava. E aí foi onde a gente foi buscando recursos para reformar lá, para pintar, e a gente
tirou todas aquelas paredes escuras e colocamos cores, né? Cores infantis, cores claras, né? Estruturamos o lugar para adequar, assim, para as crianças estarem ali, né? Compramos materiais, lápis, canetinha, né? Porque até então, Karina, tem até eu falo que tem algumas passagens que são muito marcantes no projeto, né? E uma delas, que eu nunca vou esquecer, é quando a gente começou a juntar ali as crianças, então a gente pegava muito material escolar doado, né? E a gente tinha uns lápis de cor, né, doado também, que eram uns cotoquinhos de lápis desse tamanhozinho, assim, né? Uns lápis bem feio mesmo. E aí uma certa vez foi um senhor lá, e aí ele pegou esses lápis, do jeito que ele pegou, ele abriu no armário e jogou tudo no lixo. Aí ele falou assim: você nunca mais vai dar esse lápis para essas crianças, porque se você der esse resto de lápis para ela, ela vai achar que ela merece o resto por toda a vida. E a sociedade já faz isso com ela. Então aqui dentro ela tem que entender que ela não merece o resto, aqui ela merece o melhor, porque aí sim ela vai ter coragem de um dia ser uma protagonista na vida dela, né? E foi assim um divisor de águas, assim. Acho que Deus parece que envia algumas pessoas e inspira algumas falas para que aconteça, né? E aí a partir de então, né, Nick, tudo que a gente vai fazer para essas crianças tem que ser do bom e do melhor. Tudo tem que ser do bom e do melhor. É o que eu como, é o que eu uso, é o que eu visto, é o que o meu filho, é o que o Theo usa, que eu tenho que levar para aquelas crianças, né? Não é descarte, né? Isso é uma Não. das coisas importantes, né? Que eu Sim. acho que a gente, quando faz esse trabalho voluntário, esse trabalho do coração, né? A gente não pode entender que é o mesmo de lugar de descarte, de resto que você está trazendo. E como é que vocês foram depois, né, trazendo o novo, a novidade, a oportunidade dessas pessoas, dessas crianças terem do bom e do melhor? Como é que foi isso? E em quantos Então, anos que vocês reinventaram todo este local? eu acho que assim, depois que as crianças perceberam que ali era um espaço acolhedor, né? Que elas eram vistas por pessoas ali, por nós, né? Elas começaram, elas gostavam muito de ir, né? Então elas estavam ali todo sábado e levavam os irmãos e chamavam o vizinho, né? E ali foi um espaço que foi crescendo, foi ficando organizado, foi ficando limpo, né? Porque a gente sempre priorizou por isso, né? E eu acho que a gente foi. E aí a gente foi estruturando isso para que as pessoas chegassem para nos auxiliar, porque a gente já não estava dando conta de sozinhos, né? Eu e o Eduardo cuidar de Vocês tudo, dois. né? Nós dois. Ó, Foi um movimento assim de muita renúncia, né, Karina? Porque nós tínhamos 18 anos, 19 anos. Essa fase da vida, a gente quer divertir, a gente quer curtir, a gente quer ir num aniversário, mas no sábado cedinho a gente tinha que estar lá, E né? às vezes a nossa família nem entendia, Não né? Falava, entendia. ai, não, A mas família brigava, cobrava. deixa pra ir outro dia. Mas a gente não tem jeito de outro dia, as crianças estão esperando a gente, né? E Mas foi quantas engraçado, né? crianças, além das baratas que vocês falaram, quantas crianças esperavam vocês naquela época e quantas que vocês têm hoje em 2024? Eu acho que umas 50 naquela época, né? umas, Hoje a gente tem 80 alunos matriculados para 2024. Mas na época eram umas 30, 40, umas umas 40, 30, né? 30, 40. 40, né? Só que era tudo misturado, Karina. A gente tinha só boa vontade. A Monique não era formada ainda, né, em pedagogia. Eu tampouco tinha, acho que acabado de entrar na faculdade de Direito. Então, assim, a gente só tinha a bondade, a boa vontade e o amor, né, que já eram suficientes. Mas a gente sabe que hoje também a parte técnica, didática, de você saber separar, de você saber cognitivamente o que passar, como passar para cada faixa etária, isso é muito importante também. Então, naquela época, eu misturava os meninos tudo. Era menino grande com menino pequeno. E era uma bagunça, porque uma coisa é você ter um grupo formado por 40, 50 crianças e entrar uma de fora
com os traquejos e com os comportamentos particulares dela. Outra coisa é você ter um grupo inteiro a ser moldado. Então foi muito difícil no começo criar um corpo comportamental, um corpo de pensamento, um corpo que pensasse, que respeitasse, que soubesse o que podia e o que não podia ali dentro. Hoje a gente não tem trabalho praticamente com isso. Porque se às vezes entra alguma criança lá, matricula uma criança nova e ela começa a ofender, ela começa a falar alguma coisa, as próprias crianças falam assim, aqui não pode. Aqui a gente não pode fazer Que a isso. gente respeita. Aqui a gente respeita. Então, uma coisa é você pegar crianças evangelizadas e outra coisa é você ter que evangelizar, né? Claro que de vez em quando tem que dar um ajustinho aqui, mas é bem mais fácil. Assim, elas vivem em contextos, né, que já viram de tudo, que já passaram por muitas violências, né, por muitas dificuldades. Então, são crianças que chegam assim, pedindo, né, o carinho, pedindo o acolhimento, pedindo o colo, né? Então, isso que a gente, acho que a gente oferecendo isso, né, a gente já ganha essa criança para estar lá com a gente, né? Então, E muitas Monique, é de sábado que acontece? Como é Não, que aí é? nós São todos mudamos, os né? dias? Isso. Nós mudamos porque aos domingos ficava mais fácil para o grupo de voluntários estar mais disponível para o trabalho, né? Até por conta de compromissos e tal. Então, nós mudamos para o domingo de manhã. Até porque tinha a sopa junto, então virava uma confusão, que as famílias buscavam sopa, aí tinham as crianças, e aí a gente achou que um dia diferente da sopa era um dia que era mais organizado pra gente montar lanche, pra gente usar a cozinha, né? Mas hoje funciona praticamente Todos os dias. de domingo a domingo. Ah, é? Todos os dias? Sim. Então conta, o que que o programa tem, né? O que Então, que ele oferece? o projeto foi crescendo, né? E aí, além das aulas de domingo, né, que a gente oferecia, a gente foi vendo a necessidade das crianças, assim, né? A gente percebia, igual eu falei, as dificuldades, os traumas, as vivências, né, que eles têm ou tiveram, a necessidade da gente colocar profissionais ali para auxiliá-los, né? No sentido, um psicólogo, né? A gente via crianças que não conseguiam escrever o que a gente pedia na aula, aí a gente ia atrás de psicopedagogos, a gente via uma criança com dificuldade na fala ou que quase não falava, a gente ia atrás da fonoaudióloga, né? E a gente tem uma criança, por exemplo, né, que além, a psicóloga foi vendo as demandas, né, que essa criança precisava e aí a gente tem ajuda com essa criança com o nutricionista, com o fono, com o psicólogo. Então, acaba tendo uma equipe ali para algumas crianças, né? Para serem atendidas nas suas dificuldades, né? Hoje E o elas mundo ficam o dia inteiro? Vocês falaram todos os dias, mas qual é o período que elas ficam? Então, durante a semana, elas têm os atendimentos, né? Individuais, com psicólogos, psicopedagogos em determinado horário. Não são todas, né? Que a gente não consegue atender todas, mas abre vaga ou aparece um profissional, a gente tenta encaixar e atende aquelas que precisam. E aí, esse ano começamos com aula de música para o grupo, né? Para alguns grupos de crianças que estudam à tarde, não, que estudam de manhã para elas poderem ir à tarde. A gente conseguiu também aula de circo. E no sábado a gente tem um grupo aqui em Franca que chama Arte e Vida, que é um grupo de teatro bem conhecido. E eles vão também no espaço, quinzenalmente, oferecer essas aulas de teatro. E aí, na outra semana, uma semana vai o Arte e Vida, uma semana a gente tem contações de histórias. Então, vão contadores de história até o espaço levar essas histórias para as crianças. E é importante dizer, assim, Karina, que nada no projeto é jogado. A gente não tem, tipo assim, por que vocês vão levar a contação de histórias? A gente vai levar a contação de histórias porque as crianças Tem uma pobreza têm uma cultural, pobreza né? cultural gigantesca. Elas têm uma dificuldade enorme de comunicação, de interpretação, de linkar coisas que seriam básicas, né? De desenvolvimento criativo. Então, tudo que a gente coloca, desde o circo, desde o teatro, desde
isso tudo vem de recomendações dos atendimentos psicológicos, grande parte. Então, a gente amarrou todos os braços, conspirando para a formação ali de um indivíduo que ele vai sair dali multipotencial. Ele vai sair dali bem formado espiritualmente, psicologicamente, ele vai sair com as oportunidades de trabalho, que hoje a gente tem uma parceria, né, com Senac, o Senai. Senac, com o Senai, um curso de capacitação para o mercado do trabalho. Então, hoje, os nossos adolescentes, muitos já saem com a possibilidade de um emprego. Muitos já têm o seu próprio emprego. E, por exemplo, desde criancinha, nos atendimentos psicológicos, a psicóloga, são 3, 4, 5 psicólogos que a gente tem hoje no projeto. Eles já identificam. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo, né? Nós temos uma criança que estava com uma dificuldade muito grande de aceitação da cor, uma criança preta, né? Então, foi trabalhado com ela essa questão e identificou-se que ela gostaria muito de fazer balé. Só que o balé é predominantemente, pelo menos aqui, né, uma atividade elitizada, né? Então a gente entrou em contato com a melhor escola de balé daqui de Franca, uma das melhores, né? E a gente conseguiu uma bolsa para essa criança. E além de conseguir a bolsa, a gente teve todo um preparo para que essa criança fosse bem recebida pelas aluninhas de lá. E foi uma coisa, está sendo, né? Uma coisa maravilhosa. Então, por exemplo, no final do ano ela fez a apresentação. No Teatro Municipal. No Teatro Municipal. E ela tá dando um show. Então, assim, todas as criancinhas loirinhas, só ela lá, preta. Mas ela precisa identificar que ela tem a beleza dela. Que ela é especial por ser ela. E isso eu falo assim, que tem sido bem dita essas oportunidades, essas parcerias, porque do mesmo jeito que a gente tem essa no balé, a gente tem um na ginástica olímpica, a gente tem outro na natação, no basquete, no futebol. Então, assim, o olhar individualizado, que é essa proposta do Eurípides Barçanufo, e daí o nome, Menino Barçanufo, né? O olhar individualizado, né? Para cada espírito de forma individual. E conta um pouquinho dele, né? E por que vocês escolheram, né, colocar o nome dele neste programa, que eu acredito que seja um programa de inclusão, de diversidade, de aceitação das diferenças, né, pelo que vocês estão trazendo. Né? Por que vocês, né, nomearam e batizaram? Então, só para fechar o que o Eduardo falou, a gente, com essas bolsas, né, que foram aparecendo, né, as parcerias que a gente foi tendo com as escolas de inglês, escola de futebol, de basquete, balé, a gente tem uma pessoa no projeto, né, acho que a gente não pode deixar de falar dela, que ela faz essa mediação, né, então é uma pessoa com um papel muito importante, né, ela chama Marília Gabriela, e ela faz esse papel dessa organização, né? De ir atrás das escolas, de conseguir essas bolsas. E a gente tem um motorista que faz esse trabalho de levar as crianças, né? Então, às vezes, assim, a criança precisa acordar para ir no balé. Mas, às vezes, ela não tem a família que faz esse papel de acordar, de dar o café da manhã, né? Então, tem um motorista que, às vezes, precisa entrar dentro da casa e acordar a criança e falar, olha, você precisa ir agora pro seu curso. E como é que ele chama? Tem a Marília Gabriela e tem o... Isso, ele é o senhor Osmair, que é um Senhor grande Osmair. amigo, né? Uma grande pessoa que tem nos auxiliado muito. E aí ele faz esse papel, né, de buscar as crianças, de levar nos cursos, e a Gabriela faz esse papel de estar sempre mediando com as famílias, de trazendo essas pessoas para o projeto, essas contadoras de histórias, ela faz trabalho com as psicólogas, com as psicopedagogas. Então ela é uma pessoa que a gente não poderia deixar de falar, né? Ela faz todas as partes dos links, ela conecta as teias, assim, é uma grande parceira ali junto com a gente. E graças a Deus que Deus coloca pessoas como ela, né? Não só ela, que hoje também está na coordenação do projeto conosco, mas também outros professores, auxiliares. Hoje a gente tem médicos, tem dentistas, tem fono, tem psicólogo, psicopedagogo, enfim. Acho que indiretamente, diretamente, mais de 50 pessoas envolvidas hoje.
trabalhando. Todos voluntários, Não. Não, Tem assim, alguns. alguns. a equipe que trabalha no domingo são todos voluntários, mas Isso. os profissionais, a maioria É um preço é um simbólico, preço Karina. simbólico, mas, né, Perfeito. É a um gente preço acha que muito Eu estou simbólico. perguntando porque como é que é a pessoa que se interessa, que está em Franca, que gostaria de trabalhar, né, para vocês, com vocês, fazendo essa parceria, pode se inscrever, pode. Como é que a gente pode viabilizar também? Eu não sou Marília Gabriela, mas eu quero divulgar o projeto a ponto de vocês terem uma equipe suficientemente sustentável em termos de quantidade e qualidade para que esse projeto possa crescer cada vez mais. E a gente precisa de gente, né? Juntos somos mais, né? com certeza. Com Como é que certeza. as pessoas podem se inscrever, entrar em contato com vocês? Me contem. Geralmente as pessoas entram em contato pelo Instagram, elas começam a seguir e acham interessante, e aí nos contatam, né? E a gente oferece as oportunidades que tem, né? E nós temos importante falar, né, do que o grupo os voluntários que participam, a gente tem um grupo de formação, né, de professores, então, uma vez por mês, nós reunimos com a equipe, discutimos assuntos importantes, né, e para que a equipe crie vínculo, né, uns com os outros, a gente discute as demandas, né, É, então, o pessoa que vai se voluntariar, ela tem que assinar o termo de voluntariado que nós temos, né? Mas é tudo muito organizado. E os profissionais vão aparecendo e a gente vai fazer. E a Gabi, né? A Marília e a Gabriela vai fazendo essa amarração com os profissionais que se interessam em trabalhar com a gente. e é Nossa, que importante coisa também linda. dizer, Karina, assim, que hoje, tanto os professores quanto os auxiliares, a gente tem uma cobrança, no sentido de como se fosse uma empresa. Então você Claro. tem uma necessidade de assiduidade, você tem um limite de faltas, senão você é desligado do projeto. Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, mas é voluntário, e aí se eu pegar muito firme, as pessoas vão desistir. Mas a gente não tá ali para brincar. A gente talvez está ali desempenhando a tarefa mais importante da nossa vida. Porque a gente tem um péssimo hábito de às vezes colocar o urgente na frente do importante. E eu sempre falo assim que urgentes são as coisas deste mundo. Importantes são as coisas que a gente leva deste mundo. Então, o que se faz ali é pago em outro tipo de moeda. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Então, a gente busca trazer essa consciência para os nossos professores. E, assim, o movimento é o contrário. Ao invés deles ficarem ressabiados, não. Aí que eles falam assim, Se não, empenham, se né? empenham e falam assim, não, eu quero dar o meu melhor. Eu quero fazer a melhor aula possível. Eu quero me dedicar, porque se vocês acreditam tanto nesse projeto, eu tenho que fazer por merecer a oportunidade de estar aqui. Quando a gente trata de uma forma séria, profissional, claro, sem perder o amor, mas exigindo que seja dado o melhor, as coisas acontecem de uma forma muito mais, muito mais proveitosa para todo mundo, muito mais preciosa e é muito legal de ver assim a resposta que as pessoas dão para esta forma de ser, sabe? Eu acho que tem um comprometimento que vocês falam, né? Quando vocês trazem a história de vocês com 17, 18 anos, né? Comprometidos com as crianças que estavam lá, né? Esperando, aguardando, cuidando, né? Vocês também puderam zelar por tudo isso, né? Então vocês, mais do que qualquer pessoa, sabem sobre o valor do comprometimento, né? Por isso que o projeto cresce, né? Porque quando a gente realmente é comprometido, prometido com, né? Pelo amor, pela capacidade de realmente fazer o bem, de, né, fazer alguma ação que, mesmo que seja social, é uma ação pro humano. E vocês, né, claro que todo mundo já percebeu o quanto que vocês são espiritualizados, né? Eu sei que vocês também são da doutrina espírita, né? E eu conheci o Gibele, assim, com um jeito
que assim foi encantador. Tá? E eu até te perguntei onde que você começou a cantar deste jeito, né? Quando a gente se conheceu. Então eu vou pedir para que você dê uma palhinha para gente, Gibele, porque é assim, a tua voz é uma voz que arrepia, a tua força de palco, né? É a tua presença, né? Inclusive na ação que nós fomos, Gabi e eu, você canta para as pessoas. E isso é a coisa, foi uma das coisas mais lindas que, assim, eu fiquei muito emocionada. As pessoas te ouvindo, você sobe numa cadeira, sem muito, né, palco, sem o cenário, mas o cenário era exatamente isso, de um homem grandioso, que tem uma voz belíssima, né, que encanta as pessoas e que acalma muitas vezes a nossa alma. Então, eu queria que você, depois, se você der uma palhinha, né, pra gente, depois você conta um pouquinho como é que começou a tua história como cantor. Pode ser? Pode, claro. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um cachorrinho roncando aqui do lado, viu? Eu ouvi, eu falei, mas será que é o Theo? Aqui é Não, cachorrinho, porque a é gente entrou aqui nenê. e eles entram junto, eles querem ficar Ai, que juntos. E se a gente fecha a delícia! porta, eles ficam arranhando pra entrar. Aí Mas estão os então, dois mas aqui tá dormindo e certíssimo. roncando. Ah lá, olha que beleza, né? Bom, Karine, então eu vou cantar uma música que a gente não tinha pensado nada, foi meio de improviso mesmo. Mas Total. acho que é uma música que fala um pouquinho sobre o propósito maior ali, que é cativar e ser cativado. Então, vou cantar uma música que fala sobre isso. E uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lê cativar, cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém, vou tentar cativar, viver perto de alguém. A tua voz, ela é divina. Obrigado, Karina. Conta um pouquinho como é que você descobriu que você tem esse dom, que você tem essa capacidade de apaziguar os corações pela música. Me Eu acho conta. que eu acho que não é uma coisa que a gente descobre. Eu acho que tem mais a ver com se permitir. Eu acho que tem muito a ver com se aceitar. Eu me recordo que a primeira vez que eu fui fazer uma aula de canto, eu tive uma professora chamada Poena, uma pessoa que foi um divisor de águas.
nessa minha proposta de trazer a música como um instrumento de cura. Então eu lembro que eu cheguei lá e aí assim, ela falou assim, canta uma música pra mim. Aí eu cantei uma música tentando imitar a voz de um cantor, né? O Daniel, que é um cantor que eu admiro muito. Aí ela falou assim, legal, você imitou o Daniel muito bem, mas agora eu quero a voz do Eduardo. E aí eu não gostava da minha voz. Eu não gostava. Né? Foi muito engraçado assim, porque eu era jovem, devia ter uns 19 anos, 20 anos, não sei. Mas aí de repente ela me trouxe esse divisor de águas que é assim: use as tuas ferramentas para fazer o seu trabalho, porque o trabalho do outro e a ferramenta do outro pertence a ele. E quantas vezes a gente deixa de frutificar porque a gente fica querendo, Karina, dar uma fruta que o nosso pé não é capaz de dar. Então eu admiro fulano dá uma goiaba linda, ciclano dá uma manga linda, Beltrano dá um abacate que é uma beleza. E eu fico tentando dar cada uma dessas frutas. Mas eu sou um pezinho de limão. E eu só sei produzir limão, né? E eu acho que a minha voz, o meu canto, teve muito a ver com identificar o fruto que eu sou capaz de produzir. Não é o canto mais bonito, não é o canto mais incrível, mas é o meu canto. Eu acho que quando eu acreditei no meu canto, eu pude fazer dele um instrumento de cura, né? Hoje eu falo que eu trabalho com a música como ferramenta de cura. Claro que a gente usa também assim o dinheiro das gravações, da venda de músicas, né, para financiamento do projeto. Sempre usou, sempre foi com essa causa. Mas o lugar que eu senti assim que de fato era um instrumento de cura foi no último ano, no ano passado, que eu tive a oportunidade de trabalhar com a música dentro do Hospital do Câncer, né? Com muitas vezes com pacientes ali em estado paliativo, e eu percebia que muitos deles morriam curados. Porque curar não é deixar de morrer. Curar é como se morre, né? Como se vai. O que se pensa enquanto se vai. Porque tá cheio de gente, cheio de vida fisiológica morto, né? Então eu percebi que a minha música de fato tinha esse poder ao devolver ali no leito de, de um hospital um sorriso, um brilho no olhar, uma possibilidade de perdão, um refazimento de laços. Então, acho que a história com a música é essa, né? Eu, assim, tenho uma ligação muito forte com a música, porque minha mãe era professora de música. E ela cantava, né? Ela era soprano, tocava piano divinamente. Então eu sou assim, foi uma das coisas que mais me encantou em você. Quando eu falo para você a tua voz é divina, né? É realmente com esse intuito de trazer e confirmar o quanto que a música pode ser projeto de cura e concretização, né? Que a pessoa tem, inclusive, para dar ritmo para muitas vezes que o coração fica parado. Né? E eu acho que isso é muito bonito, né? E em você, e aí eu sempre vejo, né, algumas lives que você faz de quinta-feira. Então, gente, olha só, né? O Eduardo Gibelli, ele faz algumas lives toda quinta-feira à noite, né? Gibelli, inclusive, eu tive o Agora prazer a de... gente acabou a gente passou para terça agora, Karina. Ah, então toda Mas terça-feira à realmente, eu noite. fazia na quinta-feira. Isso. Então, toda terça-feira no Instagram dele, à noite, que horas, Isso, Gibele? às 21 horas. Quando você fazia, bom, pelo menos eu participei numa das quintas, né? Aham. E aí, então, estava achando que você fazia, mas olha, toda terça-feira à noite, né? O Gibele faz uma live que é lindíssima e em algumas lives eu vejo a Monique atrás de você, né? Isso também eu acho lindo, né? Porque eu acho que sempre eu não estou, né, trazendo
talvez eu esteja, né, mas trazendo um reforço, inclusive, do quanto que a parceria, né, de vocês é muito bonita de se ver, né, porque você cantando e a Monique acompanhando, e às vezes, pelo menos quando eu assistia de quinta, né, eu a via cantando atrás de você. Não sei se vocês, ou alguém já falou para vocês isso. Monique, eu queria que você falasse como é ter, né, um marido que também traz cura, né? Porque, assim, o que me parece, né, e se eu estiver enganada, joga fora, né, mas, assim, o quanto de orgulho que você tem deste homem que você é esposa. Né? Mas conta um pouquinho da tua perspectiva de ter um curador pela música perto de você. Realmente é um privilégio, né, Karina? Porque ele é uma pessoa extremamente sensível, né? A música sempre acompanhou ele desde quando eu o conheci, né? Então ele é uma pessoa que foi se descobrindo, né? E realmente ele não acreditava nesse dom maravilhoso que Deus deu para ele, né? E eu fui vendo, né, nesses 20 anos, esse crescimento. E eu lembro assim, né, quando a gente começou a namorar, às vezes cantava pra família, né? E depois foi fazendo as palestras, né, nos locais, nos centros espíritas, né? E ele foi se descobrindo, né, e levando a música. E muitas pessoas terminavam a palestra e falavam pra ele: Nossa, Eduardo, essa música me curou, né? E esse processo dele, né, de se descobrindo também, foi muito bonito de ver, né? E hoje ele canta e encanta, né? E eu acho que ele tem uma autoridade, assim, não é uma autoridade, que é uma força, né? Uma força de uma vontade muito grande de trabalho, né? De contato com o outro, né? De doação pro próximo, porque ele não mede esforços, né, para atender todos os pedidos que chegam até ele. E são muitos, são muitos. Então eu vejo um movimento, assim, de uma alma muito forte, sabe? Que acolhe, protege, cuida e quer cuidar de todos, sabe? Eu sinto isso dele. Eu acho que é muito bonito isso que você está trazendo, Monique, porque quando você fala autoridade, depois você faz uma revisão, talvez não seja autoridade, mas você fala uma força, talvez seja uma autoridade e uma alteridade que se construiu e se desenvolveu. Tem uma teoria da psicologia humanista se chama teoria paradoxal da mudança, que significa mudar, né, significa você ser parecido com quem você é. Então parece que essa autoridade se desenvolveu por descobrir a alteridade, né? E você se aproximou exatamente de quem você é. E aí eu acho que é legal, Monique, porque você está falando de um testemunhar, né? Um acompanhamento em parceria. Sim. Né? E eu acho que isso é bonito porque você viu, né, um certo desabrochar, né, de uma pessoa Isso. que não acreditava que queria ter a voz do Daniel, mas que eu posso falar, viu? Né? Realmente virou uma alteridade e uma autoridade, né, que realmente cuida muito das pessoas. Eu vejo, né, muito, né, nos teus... Bom, naquele domingo que nós estivemos lá, né, um grupo de pessoas, desde descascando batata, cenoura, todos os legumes, assim, eu achei a coisa mais linda aquele movimento, né, para depois aquela fila enorme de pessoas esperando, né, a sopa, né, um panelão enorme e tudo muito organizado, tudo muito limpinho, né, que como vocês se propuseram. Isso é realmente coisa do divino e do humano. Né? A Então eu fico gente tem que muito ser o feliz. primeiro. Pode falar. Pode falar. Não, fala, fala. Não, eu falei que a gente tem que ser o primeiro a provar da sopa, né? A historinha do lápis, né? É, Quando exato. sobrava,
a gente comia. E a gente Mas teve ficava louco para muitas comer, vezes que não sobrava. Principalmente na pandemia, né? Uau, uau. Olha, meus queridos, assim, é excepcional o trabalho de vocês. Me conta um pouquinho, como é que as pessoas podem comprar, né, os teus CDs, né? Como é que a gente Hoje, pode também fazer essa divulgação? Vamos lá. então, Karina, hoje a gente já deve ter cerca de umas 20 músicas assim, lançadas, né? Algumas autorais, pelo menos uma metade dessas autorais. Hoje a gente já está distribuindo gratuitamente no Spotify, né? Porque o Spotify, quando você ouve a música, você já ganha, vamos dizer assim, uma pequena parcela é revertida para o compositor, né? Para o intérprete. Então, hoje praticamente a gente vive dessa divulgação nesse sentido, mas sempre tem pessoas que entram em contato e falam assim: nossa, eu gostaria que você enviasse um pendrive, eu gostaria que você disponibilizasse as músicas por MP3, e a gente conversa, combina. Normalmente a gente tem um preço aí de uns R$ 50 pelo álbum completo, e é algo que ajuda bastante o projeto, né? Apesar que hoje eu acho que o principal recurso do projeto, que é financiado integralmente por iniciativas privadas, né? A gente não quis firmar parcerias públicas porque a gente sentiu que é, roubar não é a palavra, mas iria contaminar o propósito do projeto. E a gente tem muito, muito, muito cuidado com qualquer viés político. Qualquer viés. A gente já Perfeito. dispensou parcerias assim que iriam abastecer a gente de dinheiro, nunca mais ter problema com isso, mas a gente iria perder toda a nossa essência. Então, nunca faltou, Karina. Nós estamos fazendo uma reforma agora para o projeto. Tá gastando uma fortuna que a hora que a gente viu, falou, nós nunca vamos conseguir juntar esse dinheiro, meu Deus. E aí, de repente, um amigo daqui, outro amigo dali, a gente faz uma live, a gente mobiliza, faz uma rifa, e já tá acabando. Agora em abril, provavelmente a gente já inaugura o espaço reformado, né? E muitas pessoas que acreditam no trabalho, Karina, a gente tem os Padrinhamento. padrinhos, apadrinhamento, né? Então as pessoas entram em contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Conseguem, Instagram. eles. Isso. E aí falam com a gente e a gente tem os padrinhos que ajudam mensalmente com a quantia de 50, R$ 100 ou o valor que eles puderem. Isso é muito Isso tem precioso. contribuído muito para a manutenção, né? Porque os gastos são muito altos mensalmente. Então, quem quiser ser padrinho do Menino Barçanufo, entre em contato pelo Menino Barçanufo, pelo Instagram, e fale com a gente, que será muito bom, né? De uma ajuda muito Gente, e grande. além disso, né, a gente pode também entrar no Spotify, procurar pelo nome Eduardo Gibelli, tá? E vamos ouvir todas as músicas, né, deste homem realmente inspirador. Então, gente, olha, duas formas da gente contribuir para essas pessoas e com essas pessoas e fazer parceria. Entra, né, no Instagram do Menino Barçanufo, manda uma mensagem no direct falando que você quer apadrinhar o projeto, que você quer fazer, né, a coisa acontecer e expandir cada vez mais. Esse projeto que tem o objetivo de um acolhimento, de cuidado, né, de um acolhimento integrativo de um ser humano, né, que realmente prioriza, né, a aceitação das diferenças, a inclusão, né? E também, ao mesmo tempo, a gente também pode ouvir sempre a voz divina do Eduardo Gibelli no Spotify, minha gente. Então, vamos fazer realmente. É isso, né? Eu acho que, assim, óbvio, a divulgação ela vai ajudar e ajudou vocês até agora. E não vai ser diferente. Porque quando a gente realmente tem um comprometimento que vai além do dinheiro, da preocupação financeira, e foi feito com muito amor, né? Vocês saíram de 30 crianças e baratas, né? E agora vocês estão com 80 crianças matriculadas, né? Com um lugar absolutamente limpo,
organizado, com pessoas que se interessam também em acompanhar o trabalho de vocês, né? Então, isso só mostra, né, o quanto fazer o bem não importa para quem. Isso é um ditado popular que, inclusive, uma das pessoas que é parente da Gabi, né? Eu acho que era a avó Gabi, ou era... Quem que era? A Gabi está nos bastidores, a avó dela falava isso, fazer o bem não importa para quem, né? É Então, verdade. acho que isso é bonito, né? É bacana. E falando, né, em Gabi, eu vou pedir para ela subir. E foi por causa dela que eu conheci vocês, entendeu? E por causa dela que eu tenho esse programa também. E ela sempre está comigo. Então, para quem não sabe, né, ela é minha filha espiritual, né? Ela é a pessoa que realmente me apresenta pessoas incríveis e ela me apresentou vocês. E eu quero que vocês tragam uma mensagem, por favor, de esperança para as pessoas que querem resgatar a fé, a esperança, né? E essa ternura da gente poder saber, ou a gente saber que a gente pode sim apaziguar o nosso coração. Bom, eu vou pedir os créditos aqui, né? Os direitos autorais de pegar uma fala do Cortella, uma certa vez que eu vi ele falar sobre esperança, e eu achei belíssimo. Ele falou que a esperança real tem que ser aquela do verbo esperançar, né? E esperançar significa fazer algo enquanto se espera, né? E eu acredito que a esperança, nesse sentido, é algo que você vai em busca de fazer a sua parte, e você confia que existe um vento soprando a favor, né? Isso é muito precioso porque a gente às vezes fica demasiadamente apegado nos nãos da vida, sem entender que lá na frente todo não é sempre um sim disfarçado, né? Então, para que as pessoas recuperem essa esperança do verbo esperançar, eu sei que muitas vezes a gente perde essa esperança quando o sofrimento bate à porta. Eu quero te dizer que esse projeto que a gente fala hoje, ele veio de um dos maiores sofrimentos que alguém pode experimentar na vida, que é a perda de um filho, de uma criança. A minha mãe procurou trabalho dentro da caridade porque ela perdeu meu irmão com 3 aninhos, de uma forma muito trágica. E então, naquele momento, se ela não tivesse esse movimento do chora, mas chora andando, sabe esse provérbio africano que eu gosto tanto, a gente não estaria aqui falando sobre isso. E eu acredito que o meu irmão esteja onde estiver, cada um com a sua crença, mas ele está muito feliz pelo significado que a gente atribuiu à partida, né? Porque hoje, em cada uma daquelas crianças, a morte se fez vida. Então eu acho que a esperança tem muito a ver com isso, sabe? Você enxergar a vida, é você enxergar sempre a possibilidade, você enxergar que você é sempre cuidado e que se preocupa em fazer a tua parte porque alguém maior te guia, né? Acho que essa seria a minha mensagem de esperança, a nossa mensagem de esperança. Gibele, conta um pouquinho quem foi Eurípides Barçanufo. Faltou, né? Faltou. Aquela hora você perguntou, né, Karina? Quer contar? Não, pode falar. Eurípides Barçanufo, ele foi um discípulo de Pestalozzi, né? E Eurípides Barçanufo viveu na região de Sacramento, Minas Gerais, por volta do ano de 1900, um pouquinho antes, na verdade. E ele foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, na chamada educação do amor, né? Porque até então, acho que a gente, quem lembra das histórias das bisavós, das tataravós, vem muito à mente aquela ideia da criança ajoelhada no milho,
Veio muito aquela ideia da palmatória, que era um instrumento que se utilizava para bater na mão das crianças, o chapéu de burro, o colocar no canto da sala, todo instrumento capaz de humilhar e de fazer crer na ausência de potencial de uma criança foi utilizado naquela época. E Eurípides, ele rompeu com isso. Ele foi o bandeirante da pedagogia do amor. Ele acreditava que a gente transformava não pela violência, mas pelo acolhimento. Isso não significava ausência de firmeza, mas significava firmeza na presença do amor, que é o que a gente busca com as nossas crianças hoje. A gente já teve criança, Karina, eu sempre conto isso, mas a gente já teve uma criança que com 4 aninhos ela entrou lá dentro, quando ela abriu a porta, ela falou assim, eu vou destruir tudo aqui. Mas ela falou aquilo não brincando. Ela falou assim, eu vou arrebentar tudo, que eu vou destruir tudo aqui. Ele nem sabia falar. Ele nem sabia falar. Eu vou quebrar tudo, eu vou matar tudo. Aquela criança estava num grau de sofrimento tão grande, decorrente de uma violência psicológica, emocional, física. E aí a gente abaixou e olhou e falou assim, não, aqui você vai ser muito amado. Aqui você vai receber muito amor. E eu lembro que essa criança, depois de 4 meses, ela era a criança mais doce que a gente tinha lá. Ela abraçava, ela beijava, ela cuidava, ela queria ajudar. Então, assim, foi olhando nos olhos dessa criança, identificando ela como um ser individual, que precisa ali de uma necessidade exclusiva, de uma forma de afeto exclusiva, que a gente conseguiu auxiliar, né, esse espírito a trazer todo o seu potencial. Então, graças ao que foi Eurípides, ao que é Eurípides, essa pedagogia do amor, vamos dizer, é o norte do nosso projeto, né? A gente acredita muito que a gente é uma ilha de afeto para aquelas crianças, né? Porque a violência continua, as dificuldades continuam, mas lá eles encontram um pertencimento, né? E a gente sabe o quanto que o mundo hoje carece desse pertencimento, pelo afeto, pelo carinho. Então, acho que é isso, irmã. Quem que batizou o projeto? Corta o pescoço, mas não E conta aí, quem é. então, porque Monique, pedagoga, né? Traz toda uma bagagem. E aí, Monique, então você traz a tua mensagem de resgate, de esperança para as pessoas que precisam, né, de um acalanto no coração, minha querida. Eu acho que é o que o Eduardo falou, né? A gente olhar naqueles olhinhos sofridos, né? E mostrar para eles que ali existe esperança, né? Que ali eles vão ser vistos, que eles vão ser acolhidos, né? E isso faz com que mude mude o pensamento, a perspectiva daquela infância às vezes tão difícil, né? Então, para mim, assim, o projeto é um espaço, é um lugar que foi crescendo no meu coração, né? Porque, como pedagoga, eu sempre pensava numa escola, em ideais para uma escola, né? E eu consegui colocar todas essas minhas ideias e vontades e sonhos dentro do Menino Barçanufo, né? Então, eu tenho a esperança que ali e será um espaço de mudanças de vidas, de transformações. Lindo. Vocês realmente são lindos. E assim, eu agradeço muito pela existência de vocês, pela capacidade de transformar realmente a dor em amor, a violência em paz, né? E apaziguar, né, todos os nossos corações. Eu estou ouvindo o Theo. Tá fazendo folia. E aí, né? e aí eu vou agradecer muito, né, porque esse momento com vocês foi muito um momento de cura. Então, um beijo enorme para vocês. Voltem ao filho de vocês. Eu agradeço o Theo por ter emprestado o papai e mamãe, né,
para que a gente pudesse realmente estar juntos. Um grande beijo e para todos que estão nos assistindo, vou pedir mais uma vez para que vocês possam entrar no Instagram e dar uma olhadela muito carinhosa e muito amorosa para esse programa do menino Barça Novo. Um grande beijo para todos e bom descanso para todo mundo. Obrigado, Obrigada, gente. Karina. Grande beijo. Obrigada, Gabi. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.